Então, bora lá. Olha eu aí de novo, galera. Outro estúdio, ó. Outro estúdio. Tô em outro estúdio. Tô com a camisa da seleção. Vamos continuar? Nós paramos no último bloco lá na questão 10. Vamos continuar da questão 11 em diante, beleza? Vamos arrepiar. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui pra gente. Colocar aqui, ó. Então tá aí na tela, ó. Agora é a nossa questão 11. O que a questão 11 ela está falando para gente, né? Ela está dando uma porcentagem. Ó, o indivíduo conseguiu investir nos meses de março, abril, maio e junho. Qualquer barulho extra aí, tá? O ar-condicionado que tá ligado. Agora eu tô no ar, agora eu tô tranquilão, tá? O camarada investiu nos meses de março, tá aqui. Então, no mês de março, ele investiu a 1%. No mês de abril, ele também investiu a 1%. No mês de maio, ele investiu a 3%. No mês de junho, investiu a 4%. No mês de julho, esse indivíduo investiu uma taxa de juros X%. Por quê? Porque no final desses 5 meses, ele teve uma taxa média de juros de 2,4%. Essa questão, volta para mim, essa questão dá para se fazer por juros, usando as fórmulas de juros. Mas a gente não precisa. A gente precisa acertar a questão. Então, eu vou te mostrar um jeito que eu não preciso nem lembrar da fórmula de juros, que vai dar certo. Beleza? Volta para a tela. Tá aí. O que é a média? Fazer a média. Fazer a média dos juros. Então, a média dos juros vai ser o quê? 1% mais 1% mais 3% mais 4% mais X%. Não, eu não consigo, a gente não pode somar juros dessa maneira, tá bom, pessoal? Não se soma juros, 10% mais 20% dá 30%. Não, não é assim que se faz, tá? Não pode se fazer desse jeito. Tudo isso dividido por 5. E essa média me dá um retorno de 2,4x. 2,4. Mas olha só que interessante. Vamos passar os 5 para lá? Então eu tenho 1%, mais 1%, mais 3%, mais 4%, mais X%. Quando eu multiplicar os 5 vezes o 2,4, aí eu posso multiplicar, porque eu não estou alterando a minha taxa de juros, tá? Ou se eu não quiser multiplicar, eu vou deixar assim, ó. Agora pensa comigo, pessoal. Pensa comigo. O que que é 1%? O que que é 1%? 1% é 1/100. O que que é 1%? 1/100. O que que é 3? 3/100. O que que é 4? 4/100. O que que é x? X/100. 5, que é 2,4. 2,4/100. Tirei a porcentagem. E olha só, o que que sobrou? Sobrou lá em cima. 1, 1, 3, 4, x, 5 vezes 2,4. Isso aqui, ó, 259. 9 mais x. 5 vezes 2,4 dá 12. Então, x é 12 menos 9. 12 menos 9 dá 3. 3 o quê? Vou voltar com a porcentagem. 3%. Então, no mês de julho, foi 3%. Vê se agora eu não tenho uma distribuição bimodal. Vê se agora eu não tenho uma distribuição bimodal. 2 meses, 1%. 2 meses, 3%. O conjunto formado pelas 5 taxas é bimodal? Sim, é bimodal. Marca a bolinha aqui no certo, ó.
marca bolinha no certo. Então, fazendo esse artifíciozinho, a gente consegue resolver a questão sem precisar usar aquelas fórmulas de juros que você aprendeu lá no teu ensino médio, tá bom? Você não precisa. A gente pode usar alguns artifícios matemáticos que não vão alterar a questão que vai dar certo. Beleza? Bora para a próxima. Questão 12. Questão 12 está mostrando o seguinte: considere que a tabela precedente mostra a distribuição de frequências de uma variável quantitativa x. Ele quer saber a moda e a mediana. Pessoal, se eu tenho frequência absoluta, a moda é aquele com maior frequência. Então, moda, maior frequência. Então, nem preciso me preocupar. Quem tem maior frequência? É o 20. Cuidado, a moda não é o 20, tá? A moda é a variável. Então, a moda aqui é 2. A moda não é o 20. E a mediana? Para encontrar a mediana, o que a gente tem que fazer? Basta fazer a frequência acumulada. Como é que é a frequência acumulada de uma tabela simples? Sem intervalos de classe? Não importa. Repete primeiro. Agora, soma 15. Agora, soma 35. Agora, soma 50. E agora eu descubro qual é a minha classe. Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? 50 sobre 2 para encontrar a posição entre o 25º e o 26º. Ó, até aqui já tem 15. O próximo é o 16, 17, 18, 19, 20, 21. O 25º está aqui dentro. E o 26º está aqui dentro. Então, qual é a variável deles? É o 2. Então, eu tenho 2 mais 2, que dá 2. A moda vale 2. A mediana não vale 1,5. A mediana vale também 2. Então, esse item, bolinha para cá. Bolinha no errado. Eu gosto sempre de escrever aqui também. Errado. Bem tranquila essa questão, né? Vamos pro próximo. Essa questão ela é muito boa. Por que que essa questão ela é boa? Porque ela gosta de o português dessa questão, né? O português dessa questão que é interessante. A gente tem que ler ela direitinho, ó. No levantamento amostral, proporcionou as estatísticas precedentes referentes a determinada variável quantitativa x. Considerando essas informações e que a variável x é composta por 1.240 observações, julguem os itens subsequentes. Então aqui ele está me dando que o mínimo é 5, que a moda é 9, ou seja, os valores que tem aqui tem moda 9, ou seja, alguns valores se repetem 9 vezes. Eu não sei quantos valores são. São 1.240 observações. Então aqui eu tenho a maior frequência. Então aqui eu tenho a maior frequência, beleza? A mediana é 9, a média aritmética é 10, beleza? Aí vamos lá. Se A e B são as respectivas quantidades de observações, o que são quantidade de observações? Isso aqui é frequência da variável x, que são iguais a 9 e a 10. Então ele está falando, perdão, pessoal, que A é a quantidade de vezes que o 9 aparece. A é a quantidade de vezes que o 9 aparece. Então, mas o 9 é quem? O 9 pode ser a mediana ou a moda, tá bom? E o 10 é a quantidade de vezes que o 10 aparece. Mas pensa comigo, ele está falando que o B é maior do que o A, mas olha só,
Não pode ser a mediana, porque a mediana está na concentração do meio. E eu não tenho como julgar isso, tá? A mediana é o número 9. A mediana é o número 9. Mas a moda é aquele elemento que tem maior frequência. Pô, se ele tem maior frequência, ele é o que aparece mais vezes. Ele aparece mais vezes do que o 10, que é a média. A média não aparece, né? A média não aparece. Então ele tem a maior frequência. Então o A é maior do que o B, porque o A é justamente a moda. E nesse caso, a moda está maior do que a média. Então esse item está errado. Isso aqui, o correto era A maior do que B. Marca a tua bolinha. Marca a tua bolinha. Entendeu? Essa questão é um pouquinho confusa, caiu no Ministério da. Eu diria do Ministério da Economia, em 2020, finalzinho lá da pandemia, lá, essas coisas, tá? Então, cuidado com essa questão, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 14. Em uma pesquisa realizada, né, para estimar o salário médio dos empregados de uma empresa, selecionou-se aleatoriamente uma amostra de 9 empregados. Então, você tinha lá uma empresa. E aí você pegou uma amostra com 9 empregados. Então, isso aqui é uma amostra. Isso aqui é a sua população. Isso aqui é uma amostra, beleza? Aí, continuando essa leitura doida aí. Os dados do tempo de serviço em anos e o salário em quantidade de mínimos estão nessa amostra. Se eu excluir um empregado qualquer, então eu tenho uma amostra de tempo de serviço e de salário, tá bom? Nem o menor salário, nem a moda amostral sofreriam alterações em relação ao valor observado na amostra completa. Essa aqui é a amostra completa. Essa é a amostra. Vamos escrever essa amostra? Vamos escrever aqui, ó. Primeiro vamos pegar o tempo de serviço. Vamos colocar isso em rol, né? Quantas vezes aparece o 2? Ó? Uma, duas, três, quatro. Depois aparece o 3, uma. Depois aparece o 4, o 6, o 7 e o 8. Bom, vamos pegar agora os salários. Salários eu vou colocar com uma outra cor aqui. Vamos pegar os salários. Salários desses caras. Bom, como é que aparece aqui? Ó? O 5 aparece duas vezes. O 5. O 6 aparece, ó. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. E agora o restante parece normal. 8, 9, 10. Então, se eu excluir um cara aqui, vamos excluir um cara dessa parada. Quem eu vou excluir? Posso excluir qualquer um, mas vamos supor que eu exclua a menor observação. Quem é a menor observação? A menor observação é o 2. Vou continuar tendo 2 como menor observação? Sim. Então, nem o menor salário, nem a menor moda vai sofrer alteração, tá? Vamos excluir daqui? Vamos excluir o 5. Eu vou ter alteração? Eu vou continuar tendo o menor salário sendo 5. Se eu excluir da moda, excluir da moda, eu vou continuar tendo a moda sendo 6? Sim, eu vou continuar a moda sendo 6. Então, se eu excluir o menor salário e excluir um valor da moda, nem o menor salário nem a moda vão sofrer alterações com relação aos valores observados. Então, esse item está o quê? Bota a bolinha aqui, ó. Bota a bolinha vermelha. O item tá certo, tá? O item tá totalmente certo. Ele tá falando do salário. Se eu excluir do tempo, também vai dar certo, tá bom? Olha só, se eu excluir do tempo, a moda é 2. Vai continuar sendo 2 a moda? Vai. Vai continuar sendo o menor valor? Vai. Então, para ambos, não vai ser alterado. Então, esse item está correto. Essa questão é muito boa, né? É muito boa. Vamos para a próxima? Desculpa aí.
É que no ar-condicionado eu fico esquisito. Questão 16, questão 15, ó, questão desse ano, hein? Considerando a figura precedente, que mostra a distribuição de frequências de uma variável x e uma amostra aleatória simples de tamanho 16. Então aqui tem 16 bolinhas dessa, né? Aqui tem 2, 3, 4, 5, então aqui deve ter 11 bolinhas. Julgue o próximo item em apreço. O primeiro quartil é igual ao terceiro quartil? Pessoal, é muito fácil de ver isso, né? Vamos lá. Imagina que eu tenho aqui, ó, isso aqui. Aqui é a mediana, que é o segundo quartil. Aqui é o terceiro quartil. Aqui é o primeiro quartil, lembra? 25%, 25%, 25%, 25%. Tranquilo, bem tranquilo, né? É, como é que a gente achava a posição do quartil? Lembra da fórmula? Ih, Marcos, eu não lembro da fórmula para achar a posição. Não tem problema. Ó, vem para mim. Se você não lembra da fórmula, se você não lembra da fórmula, não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque você não precisa da fórmula para resolver esse problema. É um problema gráfico. Se é um problema gráfico, você pode tirar essas bolinhas e botar. Escrever elas. Vamos escrever. Aqui, ó. Quantas vezes aparece a variável zero? Duas vezes. Então, uma, duas. Né? Tem duas bolinhas para o zero. Todo mundo percebeu? Todo mundo percebeu aí que eu tenho duas bolinhas para o zero? Né? Bolinha, uma bolinha. Quantas bolinhas para o um? Um. Quantas bolinhas para o dois? Para o dois, eu tenho 11 bolinhas. Então, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Escrevi. Ah, se fosse 100, então eu escrever. Aí não, aí infelizmente tu teria que lembrar da fórmula, cara. Porra, aí senão o 3 aparece uma vez, o 3 aparece uma vez e o 6 aparece uma vez. Vamos lá, eu tenho 16 elementos. Se eu tenho 16, meu tamanho é 16, então eu já sei que eu estou na oitava posição e na nona posição. Então a mediana está na oitava posição. Então, ó, um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa aqui, ó, é a oitava posição. Então aqui é a oitava posição, aqui é a nona. Então a mediana está aqui. Então o Q2 está aqui. Do Q2 até o Q3 tem 25%. Ó, então isso aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, 50%. Lembra? 50% dos dados. Agora eu preciso dos 25% dos dados. Olha que interessante, ó. Daqui até aqui tem 25%. Daqui até aqui tem mais 25% dos dados. Então, onde que está justamente o meu Q1? Está entre aqueles 25% de dados. Então, o meu Q1 ele está justamente nesse pontinho aqui, ó, entre o 1 e o 2, tá bom? O meu Q1, ó, tá justamente aqui, ó, aqui, ó, 25%, ficando muito apertadinho, ó, 25%. Então, aqui está o meu Q1. Aqui entra essa vírgula aqui, né? Q1 tá na vírgula. Deixa eu colocar direitinho, que parece que o Q1 é o 2. O Q1 não é, quer dizer, o Q1 é o 2, mas tá aqui, ó. Tá meu Q1. E do lado de cá, cadê o meu Q1, ó? Um, 2, 3, 4. Aqui o meu Q1 aqui, ó. Meu Q3 aqui, ó. Olha o meu Q3. Então, olha só. O meu Q1 tá entre esses dois. O meu Q3 tá entre esses dois. Então, ó. Q1 dá 2. Q3 dá 2. O que que ele falou? Que o primeiro quartil é igual ao terceiro quartil. Primeiro igual ao terceiro e tem certo. Beleza, pessoal? Questão só de você desenhar aquilo ali e matar, não tem muito mistério.
Tranquilidade. Estão entendendo, cara? Fala comigo, fala, conversa comigo. Conversa comigo. Vocês estão entendendo? Tem que entender. Olha só, a gente está no momento, edital não saiu, não tem previsão. Hoje, deixa eu ver aqui que dia é hoje, ó. Hoje é dia, onde vejo a data? Hoje é dia 20 de novembro de 2024. Tem nem previsão de autorização de concurso. É o momento de você pegar a estatística e varrer a estatística. Estudar detalhe por detalhe da estatística. Não precisa aprofundar, pode começar na descritiva e vir estudando a descritiva, teoria, dá uma leitura num PDF, dá uma leitura nos exercícios, vê uma videoaula. Não precisa ficar nervoso com estatística, não é o momento, dá para aprender estatística, dá para chegar lá na prova, acertar pelo menos 9 questões, sabendo que provavelmente não sei se vai mudar. Já falei numa aula aí que talvez mude, talvez não mude, não sei, não sei. Mas como não mudaram as regras do jogo ainda, então continua valendo estatística. Então dá tempo de você estudar estatística, fica tranquilo, tá? Confia no que eu estou te falando, dá tempo. Vai por mim, cara, vai por mim. Vamos embora, próxima questão, volta na tela. Então, próxima questão, tá aí, ó, uma questão teórica. Outra questão também, mal feita. Essa aqui eu não lembro qual é a banca. Mal feita, mal feita. Mas vamos lá, ele quer o conceito de mediana. Qual é o conceito de mediana? Mediana é uma medida de tendência central, em que 50% dos dados estão aqui, 50% dos dados estão aqui. Se for ímpar, se for ímpar, está no meio, é central, é certinho, está no meio. Agora, se for par, eu tenho que pegar a posição n sobre 2 e a posição n sobre 2 mais um. Então é isso. A mediana está valendo essa brincadeira. É o que ele fala. A mediana é o valor médio de um conjunto de dados, independente do número de elementos. Não, depende do número de elementos. Se for par, é um de um jeito, se for ímpar, é de outro. Então depende da quantidade de elementos para eu poder calcular. E afetada pelos valores discrepantes. Não, ela não é influenciada pelos valores discrepantes, os valores fora do conjunto, está errado. Determinada em um conjunto de dados com número ímpar, sim, até pode ser com número ímpar, de elementos, pela soma de todos os valores da divisão dividido pelo total de. Não, isso aqui é média, está fora. Isso aqui é média. Tá? Isso aqui é até mediano, mas quando ele falou isso aqui para lá é média. Está fora, não pode ser. Letra C. O valor que ocupa a posição central legal com o número ímpar, pode ser o número ímpar, de elementos não sendo influenciado. Beleza, pode ser uma resposta. Vamos analisar as outras. Aqui pode ser. Então, é um forte candidato. A medida de tendência central mais apropriada para variáveis categóricas, sendo calculada pela soma dos valores extremos. Pô, tem nada a ver os extremos com mediana. Tá fora. Calculada fazendo-se a média de dois valores centrais, legal, dois valores centrais, em um conjunto de dados, não podendo ser utilizada para distribuições assimétricas. Pô, nada a ver. Ela pode ser usada para distribuição assimétrica e simétrica. Então, a melhor resposta para a gente é a letra C. É um texto mal formulado, né? Um texto, o camarada que formulou não formulou muito bem. Claro, geralmente as questões são tiradas de alguns livros, não são criadas teoricamente de cabeça. Elas são tiradas de um banco de dados, de alguns livros. Pode ser que o livro tenha uma redação não muito boa, então não ficou uma questão muito legal, beleza? Então vamos para a próxima. Questão 17. Questão 17. Considerando que zero seja um conjunto de dados referente a uma variável quantitativa, determine o primeiro quartil. Pessoal, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. N sobre 2, N sobre 2 mais um. 5 e 6. A mediana é o quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o quinto, aqui está o sexto. Então, daqui para cá tem 50%, daqui para cá 50%.
Daqui, vou colocar de outra cor, vou colocar de outra cor. Vou colocar até vou colocar isso até aqui, ó. Vou colocar até embaixo maior para você perceber sempre que é do mesmo jeito. Ó, eu não mudo o jeito de fazer. Olha aqui. Só vou colocar maior, tá? O mesmo problema, só para você visualizar. Ó, pronto, agora ficou bem melhor. Vamos visualizar comigo, ó. Aqui, ó. O quinto e o sexto. Então, daqui para cá, 50%. Daqui para cá, eu queria fazer igual, né? Não ficou igual. Daqui para cá, 50%. Então, a mediana está aqui. Pum. Ele não está me pedindo ela, mas está ali. Agora eu quero os 25%. Cadê os 25%? Olha que coisa legal. Vou colocar de laranja. Vou colocar de laranja. Laranjinha, laranjinha aqui, ó. Daqui para cá, 25%. Daqui para cá, 25%. Todos viram isso? Então, quem é o meu Q1? Aqui o meu Q1. Olha que coisa linda, o meu Q1. Todos perceberam que o meu Q1 tá ali, ó? Esse aí é o meu Q1. Vale quanto? Um. Cadê o meu Q3? É o meu Q3 aqui. Vale 3. Tranquilo. Bem tranquilo, né? Então, marca a bolotinha aqui, ó. O primeiro quartil tá certo. Foi? Foi. Próxima questão. Outra questão, cara, só questão tranquila. Tranquila. Marco, traz as questões difíceis. Calma, calma. Por que calma? Ah, você vai trazer questão fácil? Não, não são questões fáceis. São questões. O que adianta eu trazer questões de um nível mais elevado se você ainda não está treinado para fazer o que tem que ser feito basicamente? Imagina um corredor, cara. O cara só corre 5 quilômetros. Semana que vem ele quer correr 42. Ele não vai conseguir. Ah, mas ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Cara, ele vai conseguir e vai ficar uma semana em casa todo machucado, cheio de dor no dia seguinte. Ele não está preparado. Se ele não faz o básico, que é os 5, ele quer ir por 42, cara. Não, não é desse jeito que funciona. Faz o básico, faz o mais simples, vem aprendendo gradativamente, e aí sim, cara, você consegue. Cara, tem toda uma sequência para se estudar. Para se chegar em estatística inferencial lá na frente, tem que se começar lá embaixo, na matemática básica, vir subindo, análise combinatória, probabilidade, estatística descritiva, mais estatística descritiva, aí entra em distribuição, aí você começa. Depois você pega a questão mais difícil, fica tentando quebrar a cabeça, que eu acho que também não é válido. Não é válido. Olha, a prova é difícil. Não tem difícil. Eu já te mostrei várias vezes que as questões de prova dá para se fazer. Beleza? Então, volta comigo para a tela. Ó, na tabela precedente é apresentado o tempo de serviço em anos de nananana. Pum, o que que ele quer? Aqui, a gente pega sempre o importante. Ele quer a mediana. Pessoal, como é que eu acho a mediana numa tabela dessa aqui, gente? Quem é a minha mediana? Nesse caso aí, que é bem tranquilo. Me ajuda a achar a mediana? E aí? Fala comigo. Fala comigo, papai. Onde está a mediana? Vamos lá, pessoal. Ó, vamos criar a frequência acumulada aqui, só para a gente ver, né? Tempo de serviço. O que que a gente tem? Cara, aqui, agora que eu vi uma outra solução muito mais rápida. Putz, tempo de serviço aqui. 2 anos, 4 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos, 14 anos. Cadê, cadê a mediana, gente? Onde está a mediana nessa brincadeira aqui? Ó, entre quem? Entre o 8 e o 10. 18 sobre 2 dá 9.
Olha quanto é a nossa mediana, 9. O que que ele fala pra gente? É inferior a 8? Não, não é inferior a 8. É superior a 8. Item errado. Simples. Nem, eu ia criar tabela, nem precisava, era só ler isso aqui, ó. Direto, 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 direto. Foi. Vamos para a próxima. Aí, a caixinha de bigode. Olha uma caixinha. Ah, essa questão é muito boa. Sabe por que essa questão é boa? Tem que se prestar atenção. Lembra que eu falei que na caixa do bigode, lá na nossa teoria, eu te falei isso. Ó, que o bigode, bigode é esse aqui, tá? Ele não pode ser qualquer valor. Isso aqui tem um certo tamanho. Como é que se calcula o tamanho desse cara aqui? É o Q3 mais 1,5 o IQR. E quem era o IQR? O IQR era o Q3 menos o Q1. Então, o tamanho desse bigode é dado por essa expressão. O tamanho desse bigode é dado Q1 menos 1,5 IQR. Então, vamos calcular o tamanho dos bigodes primeiro? Olha o tamanho desse bigode aqui, ó, vai do 3 até o 7. Ele está perguntando se esse Blockplot ele descreve corretamente essa distribuição. Tá vendo que ele não tem valores outliers aqui, ele não colocou, né? Então ele está supondo que não tem. Vamos ver se isso faz sentido mesmo, tá? Vamos ver se isso faz sentido quando a gente encontrar, ó, o tamanho do bigode. Então vamos lá, vamos calcular o IQR. Quanto que dá o IQR aqui? O IQR, ele me deu, ó. Esse é o Q3 e esse é o Q1. Então eu tenho 3 menos um. Quanto é 3 menos um? 2. Então o IQR é 2. Então vamos lá. 3 mais 1,5 vezes 2. Quanto dá isso aqui? 6. Então o tamanho desse bigode aqui, ó, aqui tem que ser 6. Aqui já é o 3. Por enquanto, não tá batendo, ó. Esse camarada aqui, ó, isso aqui é outliers. Isso aqui, ó, é outlier. Isso aqui não era para estar aqui. Vamos ver o lado de cá. O Q1 é quanto? O Q1 é 1. 1 menos 1,5 IQR. Então, ó, isso aqui dá 1 menos 3. Isso aqui dá menos 2. Então, isso aqui tinha que estar lá atrás. Ah, então, ó, isso aqui, ó, tinha que estar lá atrás. Menos 1. Isso aqui está fora. Então, isso aqui representa aquilo ali? Totalmente errado, tá? Não representa. Não representa. Tá? Justamente por aqui. Isso aqui tinha que ser outliers. E não é. Aí a mediana. A mediana sim, a mediana tá aqui, ó. Aqui a mediana, ó. Quanto tá a mediana? A mediana é 1,5. Aqui, 1,5 tá mais ou menos aqui, realmente. E o Q3? O Q3 tá aqui, ó. E o Q1? O Q1 tá aqui, ó. Realmente, o Q1, o Q3 e o Q2 estão certos, mas esses outliers estão fora. Questão errada. Marca aqui pra gente. Vamos para a última. De novo, outro outlier, outro box plot. Cuidado, intervalo interquartil. O que que é intervalo interquartil? É o IQR. Quem é o IQR? Q3 menos Q1. Q3, 60. Q1, 40. 60 menos 40, 20. É 20? É. Cara, é rápida a questão. Eu estou te mostrando como você deve fazer essas questões. Entendemos? Vamos bater um papo aqui. Encerra, me chama, faz eu subir. Já estou em 240, tá? Assina aqui, assina não. Se inscreve no meu canal, beleza? Volta aqui para mim. Agora vamos trocar uma ideia. Ó, as questões, galera, elas não estão difíceis. Por quê? Porque não faz sentido eu ficar pegando aqui questão agora de auditor, de fiscal, da NASA, do ITA, do IME. Não vai estar na tua prova isso. Não vai estar. Então vamos fazer o básico que vai dar certo. Confia em mim. Confia. Valeu? Vamos encerrar. Na próxima a gente está junto.
Só não esquece do Vascão. Valeu, rapaziada.